Is good. Happy Father's Day a todos que estão aí, são pais, estão Happy nos Father's Day to ouvindo, all of you who are here, who are listening to us, nos vendo. watching us. Né? Minha criança está no Brasil, a 8.000 quilômetros. My child's in Brazil, É, 8,000 kilometers. não vou falar a idade dela não, porque I'm not going to tell you her age. senão ela fica brava comigo. She'll get upset with me. Mas tem mais de 18. She's over 18. Ok. Já há bastantes dias eu tenho parado para meditar nesse texto aqui que nós vamos ler. It's been a while that I've stopped meditating this text that we're going to read. Na realidade, ele saiu de uma conversa entre pastores In reality, it came as a result of a conversation between pastors no Brasil. in Brazil. Né? Estávamos conversando. We were talking, E saiu o assunto de que após a pandemia, né, que and the subject came that post-pandemic, tem cedido bastante, principalmente Estados Unidos e United países de States primeiro and mundo, other countries, first world countries, a questão de restaurar portas. they were talking about restoring doors. Aí nós começamos a ler, e aí nós fomos discutindo And we discussed this, e cada um dando a sua opinião everyone giving e their opinion. realmente de um texto que parece assim que é simplesmente um fato histórico, And truly, a text that seems simply a historical fact, uma sequência de obras, a sequence of works, como que Deus nos ensina. how God teaches us. Né? E aí eu fiquei com esse texto na minha cabeça. And that stuck to my mind. E eu queria hoje compartilhar com vocês algumas coisas, And I wanted to share some things with you today. não é? E repetindo, o texto da mensagem é Restaurando Portas. Restoring doors. O texto está em Neemias, It's in Nehemiah, capítulo 3. chapter 3. Nós não vamos ler todo o We're not going to capítulo, read the whole chapter, mas vamos ler os 4 primeiros e a sequência, but we're going to depois read vocês leem. the first 4, and then you can read from there on. Neemias 3, versículo 1. Nehemiah 3, verse 1. Vamos ler. Godo, eu vou ler um, você lê outro. Pode ser, pastor, se você quiser fazer Tranquilo, assim. beleza. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. Okay. Then Okay. Eliashib, the high priest, rose up with his brethren the priests and built the sheep gate. They consecrated it and hung its doors. They built as far as the tower of 100, and consecrated it then as far as the tower of Hanel. O 2. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Then next to him Eliashib, the men of Jericho, built, and next to them Zachor, the son of Imri, the built. E a porta do peixe edificaram os filhos de Asenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Also the sons of Hassenaah built the fish gate. They laid its beams and hung its doors with its bolts and bars. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, o filho de Mesezabeel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baana. And next to them, Meremoth, the son of Urijah, the son of Cos, made repairs. Next to them, Mesulam, son of Berekai, the son of Meshezabel, made repairs. Next to them, Zadok, the son of Bana, made repairs. Amém. Vamos Amen. ficar por aqui? We'll stay through here. Yes. Nós vamos ver que vocês se acompanharem depois. And if you follow along,
o restante do capítulo, vocês vão ver The as rest of the portas chapters. de Jerusalém sendo You'll reparadas. see the gates of Jerusalem being repaired, being built. E um punhado desses nomes complicados aí. And a bunch of these very complicated names. Né? Inclusive, a família Salum esteve presente During this conversation, na Salom restauração. family, Né? Só was- ver o verso 12 aí, was vocês vão ver present. que If you a read, família Salum estava presente. you see that they were present there. Neemias 13 e 12. 13:2 talks about them. Jerusalém, Jerusalem ela estava numa situação deplorável. was in a deplorable situation, deplorable state. Neemias tinha pedido, né, ao rei They were in shambles. They were destroyed. And Carta- Nehemiah had asked from the king a letter para passar, né, pelas terras até chegar à cidade de Jerusalém. for him to go through the lands until he arrived in Jerusalem. E quando ele chegou em Jerusalém, ele viu a cidade totalmente destruída. And when he arrived at Jerusalem, he saw that this city was destroyed. E os muros de Jerusalém, né, que era a fortaleza, And the walls of Jerusalem, which was its strength, its protection, não era uma coisa muito grande. wasn't something too big. É em torno de 1 quilômetro e It meio would be os about 1 muros de Jerusalém. kilometer, you would say, all the walls of Jerusalem. E nesse muro havia as portas, And there were gates that were set up along the way, along the walls. cada uma com seu nome, Each one with their own name, né, e cada uma tinha uma entrada and each one had an entry point para uma atividade dentro da cidade. for a specific activity to take place in the city. Então tinha a porta, que era a porta, vamos dizer, do comércio, onde que eles So, for entravam, example, there was a gate that e was ali for já se dava commerce. direto ao comércio da cidade. Folks would come in through that gate to do the trading that they need to, or the commerce. A porta das águas, por exemplo, que você entrava e já se deparava com a grande fonte, The a praça water gate, principal. where there was a fountain there located. Tinha a porta que a gente chama de monturo, lixo, tá? There was the trash gate, let's Yeah. say. Que essa porta, This na gate realidade, ela era a porta que saía todos os lixos de was the gate where Jerusalém the trash that came from Jerusalem would leave, para ser colocado do lado de fora da fortaleza, dos muros. put away from the city. E a questão é a seguinte, And here's the thing. Neemias se entristeceu. Nehemiah, he became saddened when he saw the city in shambles. Quando ele viu aquela sua cidade, aquela sua porção totalmente devastada. When he saw the devastation that had occurred. A população triste, The population was sad, poucas pessoas only a few people, e sem saber o que fazer. and without knowing what to do. Mas por que Jerusalém estava assim? But why was Jerusalem like that? Desobediência ao Senhor. Disobedience to the Lord. Não é? Nós vemos que a Babilônia, We com see Nabucodonosor no That comando, Babylon, with Nebuchadnezzar in the command, ela invadiu Jerusalém e levou invaded cativo Jerusalem. os moradores dali para a Babilônia. And they took those who lived there to Babylon. Mas não era somente Babilônia. But it wasn't only Babylon. Também tinha os assírios, There was the Assyrians. que tinham entrado e invadido a terra de Israel And they had come in and they had invaded the land of Israel. e da mesma forma destruíram Israel And in the same way, they destroyed Israel. e levaram cativos And they took captive os povos The people. daquelas tribos de Jacó que estavam ali. of those tribes of Jacob that were there. Enfim, Israel estava devastado. So Israel was devastated. Israel não tinha uma identidade. Israel had no identity. Jerusalém tinha perdido a sua identidade como a cidade de Davi. Jerusalem had lost its identity as a city of David. As construções de Salomão, That which Solomon had built, o templo, the temple, estava devastado. was devastated. Eles não tinham nenhum local de adorar. They had no place to worship. Enfim, aquelas poucas pessoas que estavam ali, These few people that were there, elas estavam espiritualmente e materialmente they were spiritually destruídas. and materially destroyed. E Neemias, diante dessa situação, And Nehemiah, when he saw this situation, ele, com a graça de Deus, by the grace of God, falou, olha,
nós vamos reconstruir isso aqui. He said, hey, we're going to rebuild this. Nós vamos reconstruir o We're muro, going to rebuild the gates, the walls. nós vamos reconstruir as We're portas. going to rebuild the gates. E mesmo com poucas pessoas, And even though we have only a few people, nós vamos devolver We're a gonna glória a Jerusalém. give back the glory to Jerusalem. E eles começaram a trabalhar. And they began to work. Vou adiantar bastante o livro de Neemias aqui, tá? I'm going to skip forward in the book of Nehemiah. E Neemias, ele e seus companheiros And Nehemiah, him and his companions, enfrentaram dificuldades. they went through difficulties. Se você ler o livro de Neemias, If you read the book of Nehemiah, você vai ver duas pessoas, Sanbalat e Tobias. you're going to see Tobias and Sanballat. Eles tentaram de todas as formas destruir They a obra tried de Neemias, to destroy the works of Nehemiah. a ponto que Neemias e To the seus point construtores, That Nehemiah and his builders, com uma mão, With eles one trabalhavam hand, na they were reconstrução, they were working in the construction. e na outra mão eles seguravam armas In the other hand, they would hold weapons para se defender daqueles que queriam To impedir defend que a obra fosse feita. themselves from those who wanted to stop the work from being done. Então foi com essa dificuldade So it was with this difficulty que Neemias that seguiu. Nehemiah followed along. O primeiro exemplo que eu tiro é o seguinte: The first example that I take is this. no meio das dificuldades nós não devemos desistir. In the midst of difficulties, we should not give up. Mesmo que nós Even though we andemos mais devagar, walk a little slower, com certeza Neemias e os seus construtores, certainly Nehemiah and his builders, com duas mãos a coisa ia mais rápida, né? with two hands, things would move faster, right? Mas não significa que com uma mão But it didn't mean that a with obra one ia hand, parar. the work was going to stop. Então, o primeiro exemplo para nós: So the first example we can take from this, não devemos desistir na primeira we dificuldade. should not give up when we find the first difficulty, the first hardship. Se não podemos correr, If we can't run, vamos andar, let's walk. não é? Vamos Isn't that andar, right? Let's walk. porque há uma obra a ser feita. Because there's work to be done. Por que há uma obra a ser feita? Why is there work to be done? Voltando para o período da graça Going agora, back to the period of grace que nós estamos vivendo, that we're going through. Jesus foi bem simples e Jesus objetivo. was simple and objective. Ide e Go pregai o and evangelho preach a the gospel toda to all criatura. creature. Então, nós temos que ir, So we need to go. temos que continuar We need to continue a obra que Jesus começou. the work that Jesus Christ has started. E, como eu disse que nós estávamos discutindo a questão do pós-pandemia, And as we were discussing the question of post-pandemic, às vezes pode ser que sim, pode ser que não. sometimes Né? it seems Quem like está yes nos or vendo no. aí, Those who are watching alguém us, aqui dentro, or somebody in here. que na pandemia nós Seemed like the desaceleramos. pandemic, Não we é kind of isso? slowed down Nós a little somos bit. obrigados a, We were kind of tirar o obligated pé to do slow acelerador. down, to stop working. A velocidade não era tão The grande. speed wasn't that great. Muitas imposições, There were many hindrances, não é? many things Para preservar imposed a on nossa us saúde to preserve our mesmo. health. O governo tomou algumas posições. The government kind of took some decisions that Nós affected us, vivemos isso, and we lived through this. não é? Ficamos um período sem culto, depois We had a period that we período couldn't have a parcial. service here, and then we had a partial service here. mas o importante é que But the important thing nós não paramos is that we did not stop. de construir as nossas portas. We did not stop building Amém. our doors. Fomos our mais pathways. devagar, We went a little slower, mas não paramos. but we didn't stop. E eu gostaria agora de focar na nossa vida. And I'd like to focus now on our individual lives. Como está a nossa porta? How is our door, our pathway? Não é? Às vezes nós colocamos o exemplo de porta Sometimes we give the example of door como coração, né? as our hearts. Colocamos a porta como We um put our pensamento. door as our thoughts. E o que nós precisamos de restaurar? And what is it that we need to restore?
que nós precisamos de consertar? What do we need to fix? A porta ela tem um significado muito A grande. door has a very Porta high mesmo, essa porta significance. aqui, ó, né? Just like a common door. A porta, A o door, primeiro significado dela é o the first seguinte: meaning of door, quem abre é o dono dela, the one who opens it is its owner, não é? right? Você não tem uma chave aí da You sua have a casa? key. Don't you have a key of your home? Quem abre ou quem fecha é você. So the one who opens and closes is you. Porque aquela porta Because that pertence door a você. belongs to you. E o que diz que ela pertence a você? And what states that it belongs to you? A chave está aí no seu bolso, na sua You know, there's bolsa. a key in your pocket or in your pocketbook. Não é? Outra coisa, And another thing, a porta ela tem um significado a de door segurança. has a significance of security. Alguém moraria numa casa aqui que não teria porta, era tudo Would aberto? anyone live here in a house without doors, where everything was open all the time? Mesmo que a porta seja frágil, Even if the door is fragile, ela passa a segurança. it gives you a sense of security. Não tem aquilo, né? Olha essa porta fechada. You know, Olha look se eu at- esqueci a porta aberta. see if I forgot the door Não é? open or if I close the door. Por que eu faço isso? Why is it that we do that? Porque aquele objeto porta, Because the object of the door ele tem um significado It has a meaning dentro for da us. minha casa. within my home, E esse significado significa segurança. and this meaning is security, safety, Não é? right? O terceiro ponto que eu vejo de uma The porta third meaning of a door é que ninguém is that coloca no one uma porta em que ela não possa ser de segurança, puts a door in place where it doesn't mean security. você vai colocar uma porta, seja ela de aço, seja ela de If you madeira, put a door, whether it's wood or steel, em que ela não tenha condições de transmitir a você there's no way that you would A put a door segurança there if it necessária? doesn't transmit a sense of safety to you. Você quer uma porta nova, You want a new door, um modelo bonito, não é não? a nice model door. É. Até que fale um pouco de você. It Não é? even kind of reflects you a little bit in your tastes. Às vezes eu vou num serralheiro, Sometimes I go to a wood shop yes, ou num carpinteiro or a carpenter, e falo, olha, eu quero assim, and I say, look, I want the door like this. isso aqui eu quero that meio design, I arredondado, want this a little round. aqui eu quero You almofadado, know, here I want this, não é? right? Você molda a sua porta. You mold your own door. Mas agora voltando para a questão de Neemias e voltando para a nossa vida But now espiritual, going back to our own spiritual lives and to Nehemiah. se nós lermos esse texto de Neemias, o If we capítulo read 3 this todo, text of Nehemiah, nós vamos ver chapter o nome 3, de muita gente. we're going to see a lot O of people 12 aí here. nós já vimos aí que, né, tem On chapter 12, uma we've família seen that ilustre representada, there was a family here represented. não é? Olha, cada porta de Jerusalém, Each door in Jerusalem ela tinha um problema. had a problem. Uma foi queimada, One was burned, a outra foi realmente destruída, the other one was completely destroyed. umas levavam madeira, One was made with wood, outras era realmente um arco the others e were sort of an uma ark segurança and had like com muitas pedras. a lot of stones built in. Mas o que nós vemos é o seguinte, But what we see is the a following. cada porta Each door tinha uma equipe para trabalhar. had a group As working equipes eram alongside diferentes. it. Alguns repetiam, mas você vê que cada porta You can see ela that tinha uma each equipe, door, they had a team porque o serviço era diferente. because the jobs that they gave were different. As portas que foram queimadas eram de madeira, precisavam de especialistas The naquilo. doors that were burned, they were made of wood, so they needed specialists that worked with wood to be able to restore those doors. Nós vemos que há portas aqui que precisavam até see de that there were ourives, doors né? that Aquela needed, pessoa que mexe com ouro, com You know, pedras people who preciosas. worked with gold and with precious stones. Isso significa, sabe o quê? And you know what this means?
que Deus trabalha individualmente. that God works individually. Deus trabalha com cada pessoa. God works with each Deus person trabalha individually. com cada porta He works que with está each aqui. door that is Seja a present, porta do seu coração, whether it's the door to your heart seja a porta do seu pensamento. or the door to your mind, Porque você é único para Deus. because you are unique to God. Então as portas de Jerusalém trazem esse So the doors of significado. Jerusalem bring us this meaning, O significado que Deus the cuida meaning de that nós God takes care of us individualmente. individually. Né? Há uma canção, né, que There's an old song, não é muito a letra, mas ela diz o I seguinte, don't remember the lyrics that que much, não but existe um pingo de chuva it igual says, there is ao no outro. raindrop that is like the other. Every raindrop is different from the Se other. você observar If o you pingo de observe chuva, eles One são drop of rain, diferentes. they're different from the other. E é dessa maneira que Deus te vê. And that is how God sees you. Ele sabe quem He você é. knows who you are. Ele sabe o que precisa de ser He restaurado na knows what sua needs to vida. be restored in your life. Ele sabe o que você precisa em suas He knows necessidades what you need espirituais in e your own materiais. spiritual needs and your material needs. Mas não é só Deus. But it's not just God. Você também sabe. You also know. Talvez você não diga, mas você sabe que precisa ser restaurado. Maybe you don't even express it, but you know what needs to be restored in your own life. O que precisa de ser reconstruído, What needs to be rebuilt. não é? E o significado eu vejo ali de Neemias e sua equipe, And the meaning of Nehemiah with his team, na sua luta diária ali, and seja his na daily perseguição, struggle, whether they were being persecuted ou seja na reconstrução or in daquelas the portas, building of those doors, eu vejo a mão de Deus. I see the hand of God. Sabe por quê? You know why? Porque Deus vem, coloca a sua mão Because God comes, extends his hand, places his hand on that, e constrói o que precisa, reconstrói o que precisa ser and reconstruído na sua rebuilds vida. what needs to be rebuilt in your life. Com a outra mão, And with the other hand, Ele luta por você. he fights for you. As armas de Deus, The weapons of God. quando você entrega a sua vida para ser When you restaurado, surrender your life to him to be restored, Deus usa as armas certas, God uses the right weapons, justamente porque os inimigos virão querer te destruir. right at the moment, because he knows that the enemies are trying to destroy you. Vão querer tirar a sua força, They're trying to take away your strength a sua dignidade, and your dignity. vão querer tirar o seu tempo de adoração a Deus, They're trying to rob of your time of worship to God, para te tornar igual àquele povo que to estava em make you just Jerusalém. like the people who were next to them. Eles estavam na cidade de Deus, They were in the Jerusalém, city of God, cidade santa, a holy city, mas destruídos, but destroyed, sem ânimo, without any sem joy, objetivo, without any objective, sem um alvo a ser alcançado, without any goal to be reached, sem planos, sem without projetos. plans, without projects. Quem sabe a sua vida Who knows, hoje não maybe your está assim. life today isn't like that. Mesmo você dentro da casa de Deus, Even though no you're lugar inside of God's santo, house, in a holy place, no lugar dedicado a in a Ele, place that's dedicated solely to him, dentro dos muros de Deus, you're within his walls, mas a sua vida está destruída. but your life is destroyed within. Suas portas The doors precisam of ser your life reconstruídas. need to be rebuilt. Seu muro precisa de ser The novamente walls levantado. around you need to be built up again. O que te impede? What stops you? Neemias, Nehemiah, ele não viu nada que o impedia. he didn't see anything that stopped him. Se você confiar em Deus, If you trust in the Lord, se você tomar a decisão de if reconstruir you a make a sua decision vida to rebuild your life, e entregá-la a Deus and give your completamente, life completely to the Lord, pode ter certeza, you can be certain Deus vai enviar
uma equipe God will send a team que vai tratar do seu problema, that will take care of your problem. do que você precisa para What reconstruir you a need sua in porta. order to rebuild your doors. As equipes podem ser The diferentes, teams can be different, mas o Deus é o mesmo. but God is the same. Aí quando eu falo equipe, And when I say team, qual equipe? you're É, talking como about assim? what team? What do you mean? Olha, o Senhor Deus coloca You know, anjos, the Lord can place angels. o Senhor Deus coloca a sua palavra, He can put His word. o Senhor Deus coloca He pessoas can put mesmo de specific Deus people, godly people, para estar te ajudando, to para be estar te helping you in your orientando, struggle, to be guiding you. mas você precisa But de you tomar a need decisão to de make a querer decision reconstruir to want aquilo que to precisa. rebuild what is needed. E olha, o que precisa, talvez você estava na expectativa, ele vai Maybe you citar have that expectation isso, aquilo outro, Oh, o que he's gonna fazer, o fix que this. não of, fazer. He's going to tell me não é? what to do, what not to do, and this and that. Não. No. A reconstrução é uma coisa individual, é você Rebuilding e is Deus. something very specific. It's you and God. It's very A individual. igreja ela pode entrar, The os church, irmãos, as irmãs they can podem come entrar. in Depois que você after you've decidir made the decision to a rebuild. reconstruir o que está destruído na To sua rebuild vida. what's been knocked down in your life. Não há como o Senhor agir There is no way for the Lord to act se você não tomar essa decisão. if you don't make this decision, Não é? right? Não tem como. There's no way. Deus diz o seguinte, olha, God says this. eu estou com a minha mão I estendida. have my hand extended. Minha mão está estendida. My hand is Você extended. precisa de ajuda? Do you need help? Está aqui a minha It's mão. right here. Mas o Senhor não diz o seguinte, But the olha, Lord doesn't say eu this. estou indo com a minha mão, pegando Oh, I'm você gonna e take you puxando. and I'm going to pull Não. you. No, that's not Eu how tô God does aqui. things. I'm here. I'm available. Você quer reconstruir a sua Do vida? you want to rebuild your life? A porta que é a sua vida, The door of your life ela tem dois lados. has two sides. Ela tem o lado de fora dela e o lado There's de the dentro outside dela. of it and the inside, Não é? right? É, mais ou menos isso. Não é? That's how it goes, right? É igual a bola, né? A bola tem dois lados, não é isso? É, tem Just um like lado a de dentro e o ball, lado de right? fora. A Não é ball isso? has two sides, É. the inside and the outside. A porta também. A door also has two sides. E nós vemos que as portas de And Jerusalém, we see elas that the foram doors of destruídas Jerusalem, de fora para they were dentro. destroyed from the outside in. Ninguém destruiu as portas de No one Jerusalém de dentro destroyed para the doors fora. from the inside out. Até porque dentro Especially estava because inside, quem morava em you Jerusalém. know, the inhabitants of seria Jerusalem were living there. Uma estupidez And it would be kind of stupid of them destruir, to destroy a their own segurança walls and the security that cidade. they had. né? Destruir a minha Right? própria segurança. How would I, destroy my own safety? O invasor veio de The fora. invader came from outside. O Império Babilônico veio de The fora e Babylonians destruiu. came from outside in, and they destroyed the walls and the Os doors. assírios vieram de The fora e Assyrians destruíram a came from nação de outside Israel. in. E aí? O que destruiu sua porta? So, what O que de destroyed your fora door? destruiu a sua porta? What from the outside destroyed your door? Pensa, o que de Think fora about it. destruiu a What sua porta? outside force destroyed your door? As circunstâncias da vida, Was it the circumstances of life? o desespero de Was it situações, the despair of certain situations? a falta de fé em Deus, The lack of faith in God? os seus planos Your own plans que não foram compartilhados com Deus, that weren't shared with God? os seus projetos Your projects em que você fez todos eles, in which you planned it all out, mas eles foram destruídos. but they were destroyed? A depressão, Depression, a ansiedade, anxiety, o
O que de fora veio What outside e derrubou a force sua porta? knocked down your doors? Pensa. Think about it. Irmãos, nós estamos falando isso You know, we're saying para a this igreja. for the church. Nós ainda estamos na terra. We're still here on the earth. Ainda somos humanos. Nós não We're recebemos still um corpo human. We glorificado. haven't received our glorified bodies yet. Nós estamos sujeitos, We are still subject não é? Às estações, to the seasons, aos anos, to the years that go by, né? Às pandemias. to the pandemics. Não é isso? Nós Right? estamos sujeitos a We're isso. still subject to all those things. E nós vemos que Neemias, And we see that ele Nehemiah, começou a construir he started to de build dentro para fora. from inside out. Passa essa ideia que Neemias começou a construir a He terra. started to build Ele from precisou the inside out, and he needed da cidade de Jerusalém. the Veja bem whole porque eu city tenho of essa ideia. Jerusalem. Let me Não tell you quero why que I vocês have this concordem. idea. Essa é Now let's é see uma if you ideia agree. minha. This is my own idea. Fala de portas que precisavam ser They talked about doors that needed to be rebuilt. receber madeira, They madeiradas. they needed wood, or they needed some other material. A madeira era cortada dentro ou fora. Would the wood be cut inside the city or outside? Os encaixes eram cortados dentro ou They're fora de cuts. Jerusalém. That, you know, Eles precisavam de um were espaço. they inside or outside? Nós sabemos que, pela arqueologia, We se know você through sai dos archaeology muros de Jerusalém, That if you leave the walls of Jerusalem, você tem um vale, you have a whole valley, que é o Vale de Jezreel. which is the Jezreel Valley. Do outro lado, você other tem side, montanhas como o You Monte have the mountains Carmelo, like Mount Carmel, não é? Onde Elias where trabalhou. Elijah, Então, went against the a prophets. topografia fora de Jerusalém So everything outside of Jerusalem não é favorável para wasn't favorable to construção ou para rebuilding se or to fazer any alguma kind of coisa. construction, to build anything. Então eles fizeram isso dentro So de they did Jerusalém, this do within lado the de city, dentro. inside the city. Os ourives tinham que trabalhar ali o You know, ouro, as those who pedras worked with preciosas, gold enfim. and precious stones, they needed to work in the city, Eles tinham que fazer isso dentro. inside. Então, quando eles traziam o material, eles So when they traziam brought materials, de dentro they would bring para o materials local from onde era inside a to the porta que eles place where estavam the door had reconstruindo. been, and then start rebuilding it. Você quer reconstruir? Do you want to rebuild? Não busque artifícios fora. Don't seek outside influences. Busque artifícios dentro. Seek things inside. E dentro de você Within you, habita o Espírito Santo there's de the Deus. Holy Spirit A Bíblia living diz que inside nós of somos you. o And the Bible templo says that we are do His Espírito temple, Santo, que Ele habita em nós. that He abides in us. Quando nós oramos, When we pray, nós oramos de dentro para fora. we Nós pray from colocamos o inside quê? out. Os What do nossos we do? sentimentos. We put our emotions Nós into it. colocamos as nossas necessidades. We put all of our Nós needs colocamos into os it. nossos We put agradecimentos all a of our Deus. gratefulness to God. A oração é in uma that coisa prayer. interna. Prayer is something internal. Então that ore, comes out. ore. So pray. A sua porta precisa ser Your reconstruída door needs to be de rebuilt dentro from inside out. para fora. Mas por que de dentro para But why fora? from inside out? Porque quando a sua porta é Because when reconstruída, your door is rebuilt, ela vem perfeita. Nós vamos ver aqui em Neemias, se vocês we're going to see continuarem in lendo, Nehemiah, if you keep que as reading, portas foram you're going to reerguidas, see that the doors were lifted up. foram levantadas. They were lifted up, back into place. Jerusalém com um muro construído, Jerusalem had a reconstruído, wall rebuilt around it. mas as suas But portas its doors, reconstruídas, You know, were rebuilt quem chegava de after, fora and those who came from the outside já podia observar could novamente already a observe beleza the beauty da cidade, of the city. não é? Right? Mesmo sem entrar, eles podiam, Even olha, without going in, they os could see the muros de beauty of the Jerusalém city. estão aí Oh, novamente. the walls are rebuilt Oh, around Jerusalem. The city cada is porta fortified está again. nova, And each door is cada brand porta new. está Each reconstruída. door is Oh, rebuilt. igreja, Church, nós somos a luz do mundo. we are the light of the world.
Paulo diz que nós somos uma carta para ser, Paul says we lida. are a letter to be read. Nós somos sal da terra. We are the salt of the earth. As pessoas que estão de fora, People who are on the elas outside, precisam de ver they em need nós to look at us a glória de Deus. and see the glory of God. Aqueles que estão do lado de Those who are fora, from the outside, eles precisam de olhar para they need nós to look at us e ver que Deus reconstruiu and a see nossa that God vida. has rebuilt our lives, Há algo that diferente, there is something different. há algo que é belo, There's something that's beautiful. há algo que é alegre, There's something that brings joy. é algo que atrai a There's pessoa something that para que ela attracts entre para others dentro. so that they can go in. Veja bem, Jerusalém, You né, know, toda Jerusalem, devastada. was devastated. Que interesse tinha as pessoas que passavam You por know, the ali? people who went by the city, what interest would they have in that city? Punhado de monturo, de You know, there was lixo, like trash everywhere. There was ruins everywhere. de casas There were destruídas, houses destroyed. de povo sem saber para onde que People ia, without para onde que knowing where vai, to o que que eu go, faço, o all que que eu não faço. confused. Com essa reconstrução, With the rebuilding, aqueles the que passavam reconstruction, those who went podiam by, ver they could observe mudança, that there were changes happening. mudança. Changes. Podiam ver They could see a beleza. that there was beauty now. As pessoas precisam de ver em você People mudança need to de see vida. a change in life and As lifestyle pessoas in your life. precisam de ver em você They need to see a in you beleza de Cristo. the beauty of Christ. Dê lugar ao Espírito de Deus. Give space to the Holy Spirit of God. O Senhor Jesus, ele disse, olha, The Lord enviarei Jesus o said, Consolador, I will send you a counselor. está lá em João, This is in que John. estará convosco That will be with you até a until consumação the end of times. dos séculos. Em Efésios, Paulo diz o In seguinte, que Ephesians, nós Paul fomos says selados that we are com o sealed Espírito with the Santo Holy Spirit da promessa. of the promise. Com esse poder todo With all this power que Deus nos deu, that God has given us, de termos dentro de nós o terceiro, to have inside of us a the terceira third pessoa da Trindade, que é person o of the Espírito Trinity, which Santo. is the Holy Spirit of God. O que está faltando para você reconstruir What a is sua porta? lacking in your life for you to start rebuilding? O que está faltando para What is você missing dizer a Deus for you to say to God o que precisa ser reconstruído? what needs to be rebuilt? Não é? E olha, depois da reconstrução, After the, vamos dar um the- pulo the aqui. reconstruction, Neemias 8, 1 a 3. Nehemiah 8, 1 to 3. Eu vou ler um, você lê outro. Ok? Beleza. Neemias 8, verso 1. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. And all the people gathered as one man into the square before the water gate. And they told Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses that the Lord had commanded Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, vou repetir, hein, com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. So Ezra the priest brought the law before the assembly, both men and women, and all who could understand what they heard on the first day of the 7th month. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres. E os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. And he read from it facing the square before the water gate from early morning
until midday, in the presence of the men and the women and those who could understand. And the ears of all the people were attentive to the book of the law. Ok. O que está dizendo esses três So versículos what do aqui? these three verses tell us here? Está dizendo continuidade. It was talking about continuity. Você vê que eles já estavam diante da porta das águas, que They foi were uma que before foi the reconstruída. Watergate, which is one of the ones that had been rebuilt. O povo estava ali, não é? The Fala de people were homens e there, mulheres. talks about men and women. E Esdras abriu a lei, And ou Ezra o livro do Senhor, que era opened up the book of the law, a palavra de Deus naquela época no which Antigo was the Testamento. word of God in that time. Era aquilo que eles tinham, That's what they que had o Senhor in tinha hand, dito a Moisés. what the Lord had spoken to Moses. E nós vemos o seguinte, And we see this. mais um ponto. One more Acho que o point pastor here. citou isso semana I think passada. Pastor talked about this last Acho que week. sim. I think so. O livro da lei do Senhor estava The book of the perdido. law of the Lord had been lost. Para você ver como que And you can see espiritualmente how spiritually aqueles moradores de Jerusalém those who inhabited the estavam land of Jerusalem, the city of Jerusalem, totalmente sem were esperança. completely without hope. O livro da lei estava perdido. The E book of the foi law was achado o lost. livro da And lei. it was found. Esse livro que foi achado é And esse this mesmo book que that was Esdras found aqui is the agora same está here lendo that para o Ezra povo. is reading to the people in the square. Talvez a sua porta esteja destruída, Maybe your door has been, destroyed porque o livro da lei do Senhor because the book of the law of the Lord está perdido. is lost in your life. Você não sabe onde está. And you don't know where it is. Você não sabe como buscar. And you don't know how to seek it. Então está na hora So it's time. de você achar o livro da It's lei do time for you to Senhor. find the book of the law Nele of the Lord. estão as verdades para a Because vida in it eterna. is the truth that leads to É eternal nele. life. É na Bíblia que It's você in the encontra as Bible that you verdades find da the vida eterna. truth of eternal life. Mas eu falei ali a questão de entendimento, But né, I e ouvir talked there about atentamente. understanding. It said here that those who could Ah, mas eu não understand. entendo, isso é Oh, but I complicado. don't understand this. It's so complicated. Olha, a Bíblia diz o Look, seguinte: the Bible says this. peça sabedoria e Deus vai te dar. Ask for wisdom and God will give Mas vai it ser a to you. sabedoria de Deus. But it's going to be His wisdom. Se você não entende, If you don't understand peça que ele something, vai ask esclarecer. Him and He A will Bíblia make it clear to afirma you. isso. The Bible affirms E this se a to Bíblia us. afirma, And if the Bible isso affirms acontece. it, and it truly happens. Porém, você precisa But you de need encontrar o livro da lei to find do Senhor. the book of the law of the Lord. Nós vemos aqui a We continuidade. see here the As continuity. portas já estavam The restauradas, doors had been os rebuilt. muros já estavam The restaurados. walls had been rebuilt. Agora, todo o povo se Now ajuntou. all the E people da gathered alva até o together. meio-dia. You Isso know, significa 6 And from horas. dawn up until about midday, it's about Eles 6 ouviram hours, atentamente a palavra they do Senhor. heard attentively the word of the Lord. Você tem ouvido atentamente a Have palavra you do listened Senhor? to the word of the Lord attentively? Você tem lido Have you atentamente a read palavra do the Senhor? word of the Lord and really paid attention to it? Sabe por que eu falo continuidade? You know why I say that you need to have continuity? A partir do momento em que sua porta está Because restaurada, from the moment that your door gets restored, estar atento ao livro do Senhor, a to Bíblia, be attent to the é uma Bible, to the book of consequência. the Lord is a consequence. você vai querer buscá-lo, You're going to want to seek Him. você vai querer conhecê-lo, You're going to want to know Him. você vai estar You're going to atentamente be attentively ligado a Ele. connected to Him. Você vai pedir You're entendimento going to ask for para saber understanding o que nele está escrito. so that you can know what's written in His Word. Só vai acontecer se sua porta estiver But this will restaurada. only happen if your door is restored. Então, mais uma vez, eu insisto. So one more time, I O que insist. precisa de And ser I ask restaurado you, na sua what vida? needs to be restored in your life? O que a sua porta, Your door, qual nível ela está? and what level is it right now? O que precisa ser restaurado What na needs porta to do be seu coração? restored in the door of your heart? O que precisa de ser What restaurado needs to be restored na porta da sua in the vida? door of your life? Deus está pronto. God is ready. Deus tem homens e mulheres He has prontos men a and te women ajudar a ready to help reconstruir you a sua to porta. rebuild your door. Mas você precisa decidir de But you reconstruir. need
to decide to rebuild. Apocalipse 3:20. Revelations 13, verse 20. 3:20. Oh, sorry, 3:20. Ok. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him, and he with me. A única pessoa The que only você deve person abrir a porta that you need to open the door for quando ele bater when he knocks chama-se Jesus. is Jesus. Porque ele diz o seguinte: Because eu he vou says the entrar, following, I'm going to eu go vou in, estar do lado de dentro and da I'm sua going to be vida. inside your life. E diz o seguinte: e eu cearei com And você it e says, você I will ceará eat with you, comigo. and you will be O with que é me. isso? Não é And what does comida. that mean? It's not real food. Justamente. É It's comunhão, fellowship. é união, It's unity, não é? right? E aí? Você está disposto So are you a abrir a willing porta da sua vida to open the door to para o your Senhor life Jesus Cristo? to let Jesus in? Com certeza, com Jesus Cristo lá de dentro. Certainly, with Jesus on the Você pode inside, passar you dificuldades. can go through difficulties. Você pode passar por problemas, You por can go through provações. problems and through trials. Mas a sua porta estará segura But your door will be e secure, ela não será destruída. and it will not be destroyed. Então, nessa manhã, eu So this queria morning, falar com você que está I aqui na wanted igreja, to você talk que está with aí you nos who are here ouvindo. and those who are listening to us online. Você quer deixar Jesus entrar na sua Do vida? you want to let Jesus come into your life? Você quer abrir a porta da Do you sua want to vida open para the o Senhor door of your Jesus? life to the Lord Jesus? Você quer deixar que o Senhor Do Jesus you want to let the Lord Jesus restaure a sua vida? restore your life? Você quer que o Senhor Do Jesus you want to allow the Lord Jesus seja o seu caminho para a vida eterna? to be your Em path João to eternal 14 life? ele diz: Because eu John sou o 14, caminho, it says he is the a way, verdade the truth, e a vida, and the e life. ninguém vem ao And no Pai one se não goes to the for Father por mim. if not through me. Volte a sorrir, You can smile. volte a ter You felicidade, can be happy. reconstrua a porta da sua vida. Rebuild the door of your life. Jesus está te oferecendo a vida Jesus eterna is nessa offering manhã. you eternal life this morning. Jesus está te oferecendo He's offering you uma cidade celestial. Nós estávamos falando de a Jerusalém, heavenly né? city. You know, Mas we're nós talking about sabemos Jerusalem, que but we know that nós teremos we will have habitação numa access to a cidade heavenly city, celestial, a Jerusalém heavenly celestial. Isso tudo por causa de Jesus. and all of this because of Jesus. Ele é a porta. He is the door, Ele bate and he knocks, e espera que você abra. and he's waiting for you to open up, Atente à voz de Jesus. to listen to his voice. Ele quer ser seu salvador nessa manhã. He wants to be your savior Ele this quer morning. caminhar He com wants você to a partir walk de with hoje you from this day em uma forward caminhada in eterna. an eternal walk. Quando você sentir que Satanás está querendo invadir a sua When you porta, feel está that the devil is forçando trying a to sua invade or porta, knock down your door, tenha certeza you can be que Jesus certain é a fechadura, that Jesus is the lock on that é door. aquele que dá a He's segurança, the one that gives you security, é aquele que não deixa ela ser arrombada. who doesn't let it be knocked down. Aceite o Senhor Jesus como seu Salvador. Accept the Lord Jesus as your Lord and Savior. Você precisa dele. You need him. Você precisa ser restaurado. You need to be restored. E ele está te oferecendo He is offering a you restauração essa manhã. a restoration this morning. Hein? Eu não sou de fazer Amen. apelo, I'm not one to do altar calls, mas o mais importante que o but the apelo most important é você thing entregar a sua is vida for a you to give your Jesus. life to Jesus. Se você quiser se manifestar, se If você you wanna quiser come up here, you estar can. aqui pedindo uma If you oração, want to ask for prayer here, Estamos you can. aqui, We're here. We're abertos. ready to help. você que está nos And assistindo, those of you who are watching us, aceite o Senhor Jesus como seu accept the Salvador. Lord Jesus as your Lord and Savior. Ele pode He can transformar a porta
da sua vida. He can transform the Amém. door of your life. Deus nos May abençoe. God bless you in the Amém. name of Jesus. Amen. Senhor Deus, nessa manhã, Lord Jesus, this morning, nós entregamos a tua mensagem, ó Pai. I A mensagem que o delivered Espírito your Santo message, colocou em Father, nossos the message that corações. the Holy Spirit put in our hearts. Nós sabemos que devemos falar, ó We know Pai, that we should speak, porque Lord, não há salvação se não há quem because there pregue. is no salvation if there is no one that preaches. Que a palavra aqui, Senhor, And may the falada, word here that was spoken, inspirada pelo teu Santo inspired Espírito, by your Holy Spirit, tenha, Senhor, efeito nos may corações have daqueles que an nos effect in ouvem, people's hearts, daquele que nos veem, Senhor. of those who are watching, those who are here. E nós confiamos And we na trust, tua Lord, palavra, in your que o word. Espírito Santo, And the ele Holy convence o Spirit homem do seu pecado convinces every person of their e o sins faz uma nova and criatura em makes them a Cristo. new creation in Christ. Nós entregamos a cada pessoa aqui, And we Senhor. give you every Que person eles possam here. estar analisando a May they questão da be sua vida, analyzing their own aquilo que lives precisa de ser restaurado, and finding out those who need to be e restored. que entregue toda a sua And may they ansiedade give all of their nas mãos do anxieties Senhor, ó Pai. and all their cares into your Nós hands. acreditamos We e believe, confiamos Lord, and we na tua trust palavra, in your word. que o Senhor May the está Lord conosco be with us para todo o sempre. forever. Amém. In the name of Amém. Jesus.